Melius apresentou um lucro líquido de 15 milhões 300 mil reais, o que significa uma alta de 12%. O EBITDA da companhia ainda somou 27 milhões 600 mil reais, chegando a 126% na base anual. E é sobre esses números, de julho a setembro, que eu converso agora com o CEO da Melius, Gabriel Loures, que já está comigo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Gabriel. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Gabriel, eu queria começar falando exatamente sobre esse lucro líquido de 15,3 milhões de reais e entender exatamente os fundamentos por trás, principalmente dessa inserção de Bitcoin na carteira de vocês. É isso que baseia exatamente esse incremento do ponto de vista do lucro? Que legal, Vitor. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Na verdade, não. Na verdade, o que impulsiona o nosso lucro, o que impulsiona o nosso EBITDA é o nosso business operacional. Hoje o Melius é uma grande plataforma de loyalty. A gente está entre os 5 maiores apps de shopping do Brasil, os 5 que mais crescem e mais geram downloads. E a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos, crescer muito a nossa base de usuários. A gente tem 45 milhões de pessoas que usam o Melius para comprar e ganhar benefício nas lojas parceiras, né? Tanto as lojas do e-commerce quanto as marcas do mundo físico, indo de uma Melita, de uma Nestlé a uma Amazon e uma Magalu. E a gente tem como business principal a geração de valor para esses nossos parceiros. E a gente atingiu agora, no terceiro trimestre desse ano, 27 milhões de EBITDA. A gente atingiu, ao longo dos últimos 12 meses, quase 100 milhões de reais de EBITDA, 94 milhões de EBITDA. E esse crescimento é quase 3 vezes maior do que o número do ano passado. A gente quase mais do que triplicou o nosso EBITDA na comparação anual. Mas não foi pelo Bitcoin. A nossa carteira de Bitcoin, a gente tem uma estratégia de investimento em Bitcoin, porque a gente acredita na moeda como uma reserva de valor a longo prazo. A gente vê um cenário de expansão monetária global e a gente se posicionou como uma companhia que carrega Bitcoin em nosso balanço, porque a gente acredita muito no ativo no longo prazo. Mas o resultado desse trimestre foi o resultado do business operacional, que é o business que gera caixa. A gente gerou 25 milhões de reais de caixa de junho a outubro desse ano e esse dinheiro ele é alocado para comprar mais Bitcoin e para gerar valor para os nossos acionistas. Essa expansão do número de clientes, então, no trimestre, comparativamente com o trimestre anterior ou a relação ao mesmo período do ano passado, é de quanto, Gabriel? Perdão? A gente cresceu mais de 1 milhão de clientes só no mês de outubro. Na comparação ano contra ano, a gente aumentou 10 milhões de usuários na nossa base, né? Hoje a gente tem 45 milhões de usuários. Ano passado a gente tinha 35 nesse mesmo período. Então a gente aumentou em 30% uma companhia que tem 13 anos de história em um ano. E o mais legal, a gente fez isso investindo muito menos do que qualquer player de shopping, né? Nosso budget de marketing hoje é na casa dos 2 milhões de reais por mês, que é 1 ou 2 ordens de grandeza menor do que todos os marketplaces e todos os players de shopping, né? A gente tem sido muito eficiente, isso permite que a gente traga clientes e esses clientes usam a nossa plataforma para comprar nos nossos parceiros. Isso fez a gente atingir esses resultados, né? A gente cresceu a receita 40% ano contra ano, triplicamos o EBITDA ano contra ano. Eu acho que esses resultados foram muito fortes e mostram um pouco da consolidação ali do business operacional. Vocês têm no hall de parceiros, né, de negócio ali, uma série de empresas bastante consolidadas, negócios que estão, inclusive, no cotidiano da população brasileira. Eu queria entender se há algum plano de expansão do ponto de vista desse portfólio de parceria de vocês. Que legal. Quando a gente olha para o e-commerce hoje, eu sou parceiro de todas as grandes lojas do e-commerce brasileiro. A gente tem parceria com a Amazon, com o Mercado Livre, com a Shopee, Shein, todas as lojas que o brasileiro está acostumado a comprar. E aí eles vêm no Melius para encontrar as melhores oportunidades de compra em cada dia, né? Então eu posso ter uma campanha de 15% num parceiro para comprar um telefone, para comprar uma geladeira ou para comprar um item de dia a dia. Então, olhando para o e-commerce, hoje eu sou parceiro de todo mundo e o nosso grande objetivo é gerar cada vez mais valor para esses parceiros, né? A gente tem construído um hall de novos negócios que a gente usa para aumentar a rentabilidade dos nossos parceiros e, ao mesmo tempo, gerar mais valor para o nosso usuário, mais cashback no bolso dele. E esse cashback ele é resgatado para a conta bancária. Então, a gente não trabalha com ponto, que a pessoa não consegue trocar. Inclusive, estava discutindo aqui antes de entrar no ar, Melius significa melhor, né? Porque a gente é melhor do que os programas de pontos, porque o nosso benefício é entregue em dinheiro de verdade para o nosso usuário. Então, olhando para o e-commerce, a gente tem um hall de parceiros, a gente trabalha com todo mundo no mercado. Olhando para as marcas, né, as grandes marcas de consumer goods, de uma Nestlé, uma PepsiCo, uma Melita, uma Ambev, a gente tem ainda assim um mercado grande para explorar, a penetração ainda é baixa e a gente tem trabalhado muito forte para gerar parceria com todos esses players para conseguir também permitir que o Melius se transforme o Google de performance lá no mundo físico, conseguir entregar valor para as pessoas que estão comprando lá no dia a dia, lá no varejo, lá no atacado, lá na padaria da esquina, comprando um produto e ganhando cashback ao fazer isso. Gabriel, você citava esses marketplaces, os espaços digitais, as plataformas de venda online. A taxa das blusinhas teve um impacto significativo no negócio de vocês ou não?
A taxa das blusinhas impactou muito vários dos players que trazem os produtos de fora, né? Então, a gente tem vários desses parceiros dentro do nosso hall. Mas, na prática, como a gente é um grande marketplace que trabalha com todos os grandes players do mercado, o que a gente viu foi uma migração, é uma migração natural do cliente, especialmente em tickets mais baixos, em produtos, né, que acabam sendo taxados ali de forma desproporcional, né, nesses players que estão fazendo o cross, né, trazendo os produtos de fora. E a gente viu uma migração desse cenário para alguns players locais, os grandes marketplaces locais que ganharam com isso. Mas, de forma geral, eles continuam muito fortes, né? Você vê o crescimento da Temu, ela é um dos players que mais cresce no Brasil, entrou recentemente. A Shopee continua muito forte, a Shein continua muito forte, então a AliExpress, todos eles grandes parceiros, né? Então a gente vê esses players também crescendo, mas certamente talvez esse crescimento poderia ser um pouco maior se não fosse a taxação que aconteceu recentemente. Gabriel, nos últimos anos a gente acompanhou um processo de bancarização ou não vai sair. Processo de financeirização. Muito obrigado, Salvador Estrano, nosso querido editor. Difícil, hein? De diversas plataformas. Eu queria entender se, dentro dessa estratégia de negócio de vocês, faz sentido pensar também numa expansão de serviços oferecidos pela Melius. Isso está no hall de vocês, transformando numa fintech mais completa? E aí faço uma pergunta em conjunto. Isso foi dificultado de alguma forma por essas novas regras, tanto da Receita Federal quanto do Banco Central? Perfeito. Respondendo primeiro a primeira parte da sua pergunta, né? A gente já tem serviços financeiros hoje no nosso aplicativo. Então, um cliente que quer comprar conosco, não só ele recebe benefícios nas lojas, mas ele também recebe um cartão de crédito, que ele ganha mais benefícios ao comprar. Ele recebe também uma conta corrente, ele tem a possibilidade de investir o cashback dele em CDBs e benefícios que a gente entrega para render o dinheiro dele. Tudo isso hoje é feito em parceria com o Banco BV, que é um dos maiores bancos do Brasil e um grande parceiro nosso para entregar esses serviços financeiros para o máximo possível de pessoas, né? Então, dentro da nossa base, a gente já tem a entrega desses serviços financeiros e um dos grandes objetivos aqui é transformar a jornada de compra, fazer com que o cliente que compra ganhe mais ao comprar. Então, por exemplo, o meu cartão de crédito é o único cartão gratuito que vai dar 2% de cashback para um cliente que queira comprar num ponto de venda físico. Em qualquer padaria, em qualquer supermercado, em qualquer varejo do Brasil, ele vai receber 2% de dinheiro que ele comprar de volta. E a gente sabe a parte gigantesca do gasto das famílias, né? Então, a gente entrega esses serviços financeiros como uma forma de melhorar a experiência do shopping. A gente é um player originalmente de shopping e que entrega esses serviços financeiros para transformar aquela compra em mais benefícios e entregar mais valor para os nossos usuários. E pensando um pouquinho nesse cenário mais macroeconômico, Gabriel, a gente hoje tem um custo do crédito bastante elevado, né? O custo do dinheiro bastante elevado. Evidentemente tem uma série de iniciativas também que tangem a ampliação, principalmente da concessão de crédito mais barato, né? Aí pensando em políticas públicas do governo atual. Eu queria entender exatamente como esse cenário, principalmente envolvendo o custo do capital, o nível de endividamento das famílias, ele tem impactado, direta ou indiretamente, o negócio de vocês. Legal. Eu acho que a primeira parte a gente está muito ligado no shopping do Brasil, né? Então, no varejo físico, no varejo online. E a gente tem visto, na verdade, um mês muito aquecido e um período muito aquecido de compras, né? A gente está naturalmente perto da Black Friday, que para o e-commerce é um período mais aquecido do mercado, mas de forma geral a gente tem visto o apetite dos parceiros, o apetite do varejo maior até do que a gente via anos atrás. Não à toa a gente tem visto, acho, balanços muito fortes de vários players do segmento, né? Acho que de forma geral os clientes estão interessados, os clientes estão querendo comprar mais. Obviamente a taxa de juros impacta, né? Então acho que pensando como uma empresa pública, acho que isso obviamente também impacta o custo de capital do nosso acionista, impacta o custo de carrego também da nossa ação. Mas olhando para o varejo, o nosso cenário é bastante otimista, assim. A gente tem visto o ano de 2025 como um ano muito de retomada também do e-commerce, um crescimento muito mais forte que a gente viu no ano anterior. Então acho que isso ajuda a gente também, obviamente, a gerar resultado. E não à toa a gente conseguiu crescer também a nossa receita do shopping, né, que é a nossa vertical principal, 60% ano contra ano. Então o e-commerce cresceu, o varejo cresceu e a gente conseguiu crescer mais e entregar ali 60% de crescimento da receita e também um crescimento, uma triplicagem, né? A gente triplicou o nosso EBIT no período. Eu acho que isso aqui é fruto de um misto, né, das nossas atividades ali para cada vez trazer mais cliente, reter melhor os clientes, gerar mais valor e, ao mesmo tempo, é um cenário também dos nossos parceiros que estão com apetite para gerar vendas e para gerar retorno ali nas vendas que eles fazem. E desde a pandemia, a gente sabe, né, que é exatamente por causa das restrições de trânsito das pessoas, muitas pessoas passaram a consumir via e-commerce, a gente acompanhou um incremento do nível de atividade, etc. Quais são exatamente qual é a manutenção desse patamar que a gente acompanhou durante a pandemia? Eu queria entender se houve algum tipo de mudança de cultura por parte do brasileiro em comprar.
online? Com toda certeza, Vitor. A gente viu ali ao longo de 2021 um aumento muito grande, né, da penetração do e-commerce em todas as categorias, por motivos óbvios, as pessoas não podiam sair de casa. A gente viu no ano seguinte, 2022, uma retração, porque tinha gente que estava comprando no e-commerce simplesmente porque não tinha outra opção, mas na verdade preferiam ir na loja física para comprar. E aí a gente vê, depois disso, em 2023 em diante, um crescimento recorrente ao longo dos anos, com esse ano eu acho um pouco mais forte. E, em especial, é interessante a gente ver um pouco da curva de adoção do e-commerce no Brasil versus outros mercados mais desenvolvidos, né? Não vou nem falar da China, que é um mercado que é a maior referência, talvez, como penetração do e-commerce, mas chegando mais perto aqui nos Estados Unidos, a gente vê categorias que ainda estão muito subpenetradas. Então, as categorias eletrônicos, consumer goods com custo mais alto já estão mais penetradas, mas categorias de mais de dia a dia, e aí eu estou falando de compras de mercado, por exemplo, não estão tão penetradas. Quando a gente olha para a moda, a penetração é menor do que nos Estados Unidos. Então, tem algumas categorias que a gente vê possibilidade de crescimento também muito forte ainda. Eu acho que um outro exemplo é segmentos de farmácia, de forma geral, né? Farma, beleza, dermocosmético, etc. Eu acho que isso tem sido drivado muito por vários dos marketplaces que têm entrado muito forte nisso, de Mercado Livre, a Magalu, a Amazon. Vários desses players têm cada vez mais focado em trazer essas compras de dia a dia e essas compras de ticket médio mais baixo. E também as iniciativas de frete grátis, entrega rápida, tudo isso ajuda, né? Porque acabam sendo compras que tem o cliente tem uma urgência maior, uma necessidade de receber mais rápido, e isso, então, acho que é um movimento natural do mercado. A gente continuar crescendo, principalmente nessas categorias que hoje são mais subpenetradas quando a gente compara com os Estados Unidos ou outros mercados mais maduros. Do ponto de vista de receita, só para a gente encerrar, Gabriel, eu queria entender, você falou de ticket médio, qual que é a premissa exatamente no negócio de vocês? São artigos de valor mais baixo, valor agregado mais alto? Qual que é o ticket médio de vocês ali? Que tipo de produtos ele normalmente tem essa importância maior dentro das operações de vocês? Legal. A gente tem dois tipos de mercado, né? A gente tem o mercado do e-commerce, que o ticket médio ali está na casa dos R$700, são compras maiores. A gente tem clientes que compram produtos eletrônicos de valor mais alto e, consequentemente, com baixa frequência, né? São compras menos recorrentes. E, por outro lado, eu tenho milhões de clientes que estão indo todos os dias nos pontos de venda, nos mercados, nas farmácias, nas padarias e comprando para receber benefícios que as indústrias estão pagando. E aí, obviamente, são tickets médios muito mais baixos. A gente está falando de 10, 20, 30, 50 reais, que são compras de dia a dia. Então, acho que a gente tem os dois modelos dentro da nossa plataforma e que se convivem, né? Porque muitas vezes o cliente está fazendo uma compra no varejo físico que tem um preço melhor no e-commerce. E aí, obviamente, eu falo para ele, olha, você poderia estar comprando nesse marketplace aqui e recebendo de graça na sua casa e mais barato. Então, a ideia é tentar juntar esses dois mundos, tanto o físico quanto o online, e trazer cada vez mais resultado para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Não à toa a gente conseguiu aumentar essa receita 60% ano contra ano. Conversei com o Gabriel Loures, CEO da Melius. Gabriel, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite de conversar aqui com a gente no Money. Obrigado pelo convite, Vitor.